Buenos dias! Boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Mais um Giovana de Pijama, hoje com conteúdo super joia. Uma história de coincidências da América, né? Que sempre acontece. Eu vou conversar hoje com o Eduardo Morita. Giovana de Pijama, olá, Giovana de Pijama, olá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, eu engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Ele é especializado em franquias, mas lá atrás, bem atrás, quando eu ainda fazia a Cordon Bleu, estudante, eu acho que meu sobrinho tinha vindo passar um tempo aqui e ele era associado à Apex. A Apex é uma associação dos empresários brasileiros que exportam, tem uma sigla certinha, depois a gente coloca aqui embaixo. Mas enfim, ele veio passar uns dias aqui conosco e me falou: tia, vai ter um workshop da Apex lá em Miami, você não tá a fim de ir? Eu falei, uai, dias que eu não vou ter aula, né? Tô aqui querendo aprender um pouco sobre a América, por que não? Aí peguei minha amiga Laura, japonesa, que a gente já falou dela, e fomos para Miami, nós duas. Hotel Intercontinental, coisa mais linda, foi o hotel que quando eu fiquei em Miami a primeira vez em 1993 eu lá estava, então já veio aquela conexão de vida, né? E, enfim, um workshop muito bacana sobre empresas que estavam internacionalizando. E nesse episódio, este lindo senhor que aqui está, lá estava palestrando. Depois eu conto essa história, agora eu gostaria que ele se apresentasse. Edu Morita, muito obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar toda a tua trajetória, histórias riquíssimas que eu tenho certeza que vai agregar muito, não só quem tem vontade de vir para cá, mas quem já está aqui tentando buscar novos negócios. Por favor, se apresente. Bom, primeiramente, obrigado, Giovana, todo o pessoal que está nos assistindo aí, pela oportunidade, né? A gente é engenheiro de formação, na realidade, né? Estamos lá na USP São Paulo, mas a grande parte da carreira é na parte de franquias mesmo, né? Engenharia civil? Engenharia de produção. Eu costumo dizer que eu fiz o curso certo, porque a engenharia de produção conecta várias áreas, né? A gente faz o franchise não deixa de ser uma linha de produção, né? A gente conseguir ligar a área de produto, marketing, operações, tudo em prol da pessoa que, obviamente, monta um negócio e tem o desejo de prosperar, né? Mas, voltando à nossa formação, é isso. A gente formou engenharia, mas depois seguimos grande parte da carreira. Quando foi em 2014 para 2015, eu fui convidado pela Morana, que é uma marca de acessórios, né, reconhecida lá no Brasil. Na realidade, nós começamos em 2002 lá, né? O projeto todo começou, voltando um pouco antes, eu comecei em 96 no grupo na área de alimentação, que era Gingin, uma alimentação asiática. Norte do Paraná tem bastante, no Catuaí. Exatamente. É um amigo nosso muito próximo, mesmo franqueado, é o Milton lá. Então, a Gingin chegou a vir para cá? Não, a gente chegou a fazer um estudo para levar para Portugal e aqui também, mas não chegamos a viabilizar. Né? A gente tem uma proximidade lá com os franqueados, até hoje até. E ficamos há 6 anos na parte de alimentação. Foi quando em 2001, junto com o fundador da empresa, nós formatamos o negócio Morana e lançamos em 2002. E foi um crescimento excepcional. Astronômico, né? Astronômico. Nós fomos dobrando o tamanho, né, durante anos, até chegarmos a ser o franqueador do ano em 2006. E a partir daí começou um processo de internacionalização. Teve uma primeira fase que a gente montou loja em 2008, mas tivemos a questão do subprime aqui nos Estados Unidos, né, que dificultou um pouco o crescimento. Isso em 2008 para 2009. Certo. Quem lembra um pouco da história econômica sabe que os imóveis aqui estavam supervalorizados, né? E tem até filmes que falam sobre isso, né? Aquela época da grande crise imobiliária. Crise imobiliária, exatamente. Isso afetou inclusive a economia. Nós abrimos loja em Nova York, em Portugal, na Colômbia, e nós tivemos que recuar a posição,
né? Certo. E eu, de certa forma, até então não morava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, continuei na área como diretor de expansão, e o grupo continuou com uma base de trabalho aqui, porque grande parte dos produtos vinham da Coreia, né, da Ásia. E aí eles permaneceram aqui e depois, em 2013 e 2014, resolveram montar uma loja. Digamos que essa primeira loja deu certo, aí em 2014 veio o convite. Essa primeira foi em? Los Angeles. Em Los Angeles. Foi Los Angeles. Aí essa retomada deu certo e a gente foi convidado para vir montar mais operações aqui. Foi quando eu vim em 2015. Né? 2015, então, você foi expatriado do Brasil. Edu, explica para nossa galera como é esse processo de expatriação. Perfeito. Isso é comum em grandes empresas, né? Ontem mesmo encontrei uma pessoa que estava sendo expatriada por um grupo econômico lá do Brasil, mas é quando você tem um executivo de referência na empresa, né, que tem uma história até de desenvolvimento do negócio e é convidado para desenvolver a marca em outro país. Que é o visto H. É o visto, no caso meu, seria o L1. L1. Você veio com o L1? Na realidade, entra a Elaine, a minha esposa. Entendi, porque ela era franqueadora também. Ela era franqueada. Ela era franqueada da marca. Na época, a empresa tinha interesse de me expatriar, mas o processo ia ser um pouco mais demorado, um pouco mais longo. Tá bom. Nescau, vem aqui, vai. Para não errar o português novamente, porque eu tô traumatizada. Expatriação ou expatrionamento? Não, expatriação. Brincadeirinha, essa eu já aprendi. Então, conta, a expatriação foi através da Morana, correto? Isso, a ideia era justamente eu vim para desenvolver a marca, né? Já existia um núcleo de trabalho aqui. Mas eu vou contar um lado pessoal. Na hora H, nós já tínhamos tirado os filhos da escola, lá, imaginando que a gente viria no começo do ano. Foi quando a empresa começou a engatar o processo e levaria mais 6, 7 meses. O H, o visto O. Exatamente, levaria um tempo, você teria que ficar no Brasil e, claro, como a prioridade são os filhos, a gente falou, como é que a gente vai fazer? Coloca na escola para tirar de novo? E foi aí que surgiu a ideia. Como a Elaine, minha esposa, já era uma empresária e nós tínhamos lá uma holding de 4 operações, de ela fazer o processo por ela, de ela ser expatriada através de um grupo econômico. Existia a intenção de montar uma nova operação aqui na área de Sunny Isles, até em Miami, e foi aí que fez sentido para o advogado fazer um processo pela Elaine, e aí eu seria acompanhante dela. No caso, L1. O L1 eu seria o L2. Você seria o L2. Exatamente. Naquela época, os vistos L funcionavam, que é uma maravilha. Caiu, viu, gente? Não confiem mais nele, que ele caiu, mas parece que vai voltar. Vamos pedir a Deus aí que o L volta, porque o EB já foi para o chão também. Mas, enfim, esse é outro papo. Exato. Então, não vieram para Orlando, foram direto a Sunny Isles. Nós fomos para Sunny Isles. A sede da empresa era Atlanta. Eu voltava basicamente toda semana, né? E aí também a gente não ficava muito lá, porque teve que desenvolver operação no Texas, em Houston, né? Chegaram a ter lojas na Geórgia também? Na Geórgia não, a gente tentou no Lenox Mall, mas não chegamos, não foi possível. Era para ser em frente a Macy's lá, mas a Macy's vetou, foi uma história ali. Como tem outros casos dos clientes, que eu vou contar daqui a pouco, dos nossos, que tem problemas, às vezes, de exclusividade, de raio, de algumas operações, né? A Milk Moon é uma delas, mas daqui a pouco eu falo. São coisas loucas que tem aqui, né? Se a gente para pensar, no Brasil, quantas redes de farmácia temos, né? Sim. Aqui o que a gente tem? A gente tem as farmácias dos supermercados, a Publix, Walmart, Walgreens... CVS. CVS. Exato. São as que dominam, né? A gente costuma falar, falando dos Estados Unidos, de category killers, né? Que seriam operações que dominam realmente o conceito de mercado, que são essas duas que você comentou agora, como tem outros em outros segmentos, né? Vestuário tem uns que dominam, Best Buy domina na área de eletrônica, então existem algumas operações que dominam o mercado pela oferta, né, de material. E aí a história com a Morana se encerrou em que ano? Aí foi em 2017, eles concluíram que não iriam prosseguir com o projeto. E aí foi uma decisão pessoal da família, né, que queria continuar aqui. Nós todos também já tínhamos acostumados e a bem da verdade, o Brasil também já não estava numa situação muito boa, né?
E aí nós fizemos um esforço e aí constituímos a nossa empresa, que já estamos 8 anos no mercado, com 15 operações, né? Ajudando nessa parte de franchise. E a tua etnia é só a brasileirada? Ou você tem latinos, você tem outros tipos de franquia que você traz para a América? Dos 15 clientes, eu tenho um que é venezuelano. Os outros 14 são brasileiros. São brasileiros. São brasileiros que estão aqui. Tenho 2 marcas que vieram do Brasil para cá, a gente está ajudando a implantação delas, né? Mas as outras 12 são brasileiros que já estavam há muito tempo aqui nos Estados Unidos e a franquia tem essa motivação, né? Um negócio que dá certo, que a pessoa já ficou um bom tempo errando, acertando. A partir do momento que ele acerta, digamos, a fórmula, ele quer expandir mais unidades. Sem dúvida. E o que eu estava querendo falar para vocês, lá no comecinho, quando eu fazia faculdade na Cordon Bleu ainda, e que eu fui até Miami, na Apex, para assistir as palestras, eu e a Laura, minha amiga, voltamos pensando, né? Meu Deus, olha isso, a Morana montou uma loja gigante no Florida Mall, que é um shopping que tem aqui em Orlando. Olha, mas que história de sucesso daquele japonês, né? Falando dessa pessoa que a gente mal sabia que nos conheceríamos depois. Um outro cara que chamou muito a atenção meu também na palestra foi, não sei se era Eduardo o nome dele, do Spoleto. Eduardo. Era Eduardo, né? Foi uma palestra assim riquíssima e o Spoleto já estava bem colocado em Oviedo aqui. Oviedo é um bairro que tem aqui em Orlando e tinha uma segunda loja também no Florida Mall. E a gente ficou, cara, é possível, né? É possível. E essa minha amiga tem uma rede de restaurantes japoneses no Brasil, chamado Hiro. Hoje ela já está aqui, já é cidadã americana e o pai e mãe faleceram, a rede ficou com os primos. Mas naquela época a gente voltou falando, cara, é possível franquear. Mas, acabei a faculdade, como sempre, voltei para o food service. Vocês também já conhecem essa história. Voltando para o food service, comecei a desenvolver marcas e produtos como consultora latina e visitava todos os restaurantes brasileiros que existiam na Flórida, Geórgia e Carolinas. E nessas andanças da vida, eu vi muita gente quebrar. Edu, você vai poder me dizer um pouquinho mais sobre o que aconteceu de errado naquela época. Eu acho que não tem problema falar. A gente teve Madeiro na Ocean Drive, a gente teve Coco Bambu, eram todos meus clientes. Coco Bambu, a gente teve Girafas, a gente teve Vivenda do Camarão, a gente teve Amor aos Pedaços. Eu acho que eu posso dar o nome de outro, Paris 6, que era o Paris 6. Nada deu certo para aquela galera. O que aconteceu de errado, Edu? Então, eu estou com 2 clientes que estão vindo no Brasil agora e a gente, justamente em função desse legado negativo que houve, né, das marcas... Eu me traumatizei muito, porque eu trabalhei com todos eles. Sim. Eu acho que... Eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem dessa questão do empresário brasileiro vir com um pouco mais de humildade, digamos, né? O que ocorre na nossa leitura, na minha leitura, né? O brasileiro normalmente vem aqui, na grande maioria, como turista, né? E como turista, você naturalmente vai visitar shoppings consagrados. E comida americana. Exatamente, consagrados. Então você vai para Miami, você vai no Aventura Mall, no Bar Harbor, no Dadeland, né? Que são shoppings grandes. Aqui você vai no Florida Mall, no Millennium. Aí que está a armadilha, né? Porque provavelmente são shoppings muito visados, né? E que você vai provavelmente ter dificuldade para conseguir o local. Você vai ter que ter um capital muito grande de retaguarda, porque você não tem histórico financeiro aqui. E os shoppings, os landlords, né? Que são os donos das propriedades, são implacáveis com essa garantia financeira de entender que vai. E você cai na armadilha de pegar um aluguel caríssimo. Coco Bambu foi isso, Girafas foi isso, todo mundo foi isso. Então você acaba pegando um shopping que com certeza vai te pedir o que a gente fala. A própria Morana foi isso. De 2 dígitos que a gente fala, de 12, 15, 14 mil dólares. E para você fechar essa conta no faturamento, a pessoa olha, acho que é fácil faturar $1.000 no dia. Não é fácil. É um sacrifício. Então, assim, é a batalha do dia a dia. Então, se tem um dia que você não fatura bem,
ele vai prejudicando o teu resultado, né? A gente fala de ponto de equilíbrio, você tem que ter um número lá que você paga as tuas contas. Então o que acontece? Essas pessoas vêm com essa ideia de um fascínio de um lugar, vou montar no Aventura Mall, vou montar no Florida Mall e tal, aí que tá no ele vai pagar um aluguel caro, vai ter uma exigência grande, vai passar 2, 3 meses, o que a gente fala de patinar. Ele fatura, num mês dá lucro, no outro dá prejuízo, daqui a pouco ele olha, vê que tem 200, 300 lojas no Brasil, aquilo está tomando um tempo, ele vai falar, não, esquece isso daqui. Beijo, tchau, joga fora, volta pro Brasil. E tá tudo bem, né? Que eles voltam bem também. Exato, né? mas fica esse histórico de naufrágio, assim, né? Das marcas brasileiras que não dá certo. Quando, o que eu estou fazendo muito com os meus é um pouco a situação. Nós estamos entrando em shoppings dentro de bairros. A gente que mora sabe aqui, Orlando não é feito só daqui do Florida Mall. Pois é, então isso a gente também pode falar, sim, porque a gente está falando de 2016, 2017. Eu saí da Cheney Brothers, eu acho que em 2019, que era uma companhia grande, e eu tive o orgulho de... Eu sempre falo isso para o Marcelo, eu tenho muito carinho pelo Marcelo do Boteco do Manolo, que eu acho que é uma das suas contas hoje. Exatamente. Porque ele foi o único brasileiro, eu não tenho vergonha de falar de verdade, ele sabe disso, já falei para ele, o único dono de restaurante brasileiro que foi humilde com uma companhia americana. O que eu fazia? Eu era chefe de desenvolvimento de marcas e produtos. Então, dentro de uma food service grande, vamos dizer, a maior da Flórida. Eu visitava os restaurantes e a gente chamava isso como chefe de cozinha, a gente chamava essas reuniões de cuttings. Então a gente pegava os donos de restaurante, levávamos até a cozinha que tinha dentro do warehouse da empresa, tanto aqui quanto em Ocala, quanto em West Palm, enfim. E a gente fazia uma reunião com todos os produtos que a gente pudesse abrasileirar para o cardápio do brasileiro. Na época do girafas, tadinha, Vera já foi até para o céu, a gente tentou um negócio com ela também e não fechava preço, porque o brasileiro preferia comprar no Restaurant Depot, pegar o carrinho, ir lá comprar e correr o risco de levar a sua mercadoria no calor da Flórida, ao invés de ter a praticidade de uma grande rede de food service. Então foi muito difícil. Eu tentei com todos esses nomes que a gente falou. Sim. A gente chegou a abrir conta com todos eles. A gente tinha representantes comerciais que os atendiam. Eu era só especialista latina, só passava para dar um oi e para mostrar produtos novos que tínhamos na nossa lista na época da Cheney Brothers. E o Marcelo não. O Marcelo, ele sentou, ele tinha um chefe, não sei se ainda tem, chamava-se Evandro. O Evandro está lá, é uma das referências. Uma graça. O Evandro sentava com ele, Gi, como que a gente faz para leite de coco? Pega esse. Coisas específicas, de repente, para a moqueca dele, Sim. Eu lembro bem do leite de coco, teve um outro item que eu não... foi o Lava Cake, que acabou fechando com a Mr. Bake. Eu ainda vou entrevistar o Hernani, um grande amigo também, que também é sucesso no food service aqui. Então, eu acredito que o Marcelo pegou exatamente o que você está falando. A humildade de entender que não são grandes shoppings que brasileiro vai crescer. Exatamente. Brasileiro que cresceu em grandes coisas aqui foi o Pelé na vida, que já foi para o céu e... Acho que isso, né? Porque o brasileiro ele tem que começar despacito para conseguir crescer. E naquela época, chefe Evandro, manda um beijo para ele quando você encontrar. Sim. Um beijo, chefe Evandro, muito fofo, uma graça, um querido. Acho que é o braço direito na cozinha do Marcelo, né? E a franquia cresceu com o teu auxílio, mas não é só sobre restaurantes que vamos falar, mas só para finalizar esse contexto do food service, que é meu ramo, por isso que eu estou falando demais, geralmente quem fala entrevistado, eu estou falando demais, mas como o food service é o meu know-how, e quando eu peguei o Boteco do Manolo com tanta humildade para chegar e para entender o mercado, a maneira correta de se investir aqui, eu fiquei muito, muito, muito contente. Mas logo em seguida eu inventei de ir para a Europa estudar queijo, saí do food service e quando voltei já tinha passado o Covid, veio toda aquela confusão. E eu acho que depois do Covid as coisas para a nossa etnia ficou
mais tranquilo de se trabalhar. O que você tem para me falar sobre isso? Você acha que tem a ver, foi depois do Covid, que chegou mais brasileiro, isso é um fato? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, até então, né, estava trabalhando para uma empresa, uma corporação, mas aí a partir de 2019, um pouco antes da pandemia, a gente começou, obviamente com a nossa empresa, a ajudar alguns empresários, né, a expandirem o seu sistema de negócio, através da ideia de franquia, e aí surgiu aí, né, as oportunidades, fruto realmente do número de imigrantes brasileiros que começaram a chegar nessa época, né, e alguns que já estavam aqui também empreendendo, e era comum eles relatarem, poxa, eu tenho um negócio aqui sólido, consistente, e uma pessoa quer ser sócia minha, e aí quer montar um negócio meu, aí como eles pesquisavam, falaram, por que não fazer uma franquia? Né? E foi aí que a gente começou realmente a angariar aí clientes, né, de diferentes segmentos, né? A gente tem hoje 8 em alimentação, mais 7 em serviços, que queriam expandir o seu negócio, não sabiam direito como, e aí que entrou a gente com esse conhecimento de franquia do Brasil, mas também dos Estados Unidos, né, com relação a compliance que tem que ser feito aqui, que é um pouco diferente do Brasil. E quando começou, isso ainda você estava lá em Miami, já estava aqui? Eu estava em Miami. Nós chegamos em Orlando em 2021. E qual foi o motivo de vir a Orlando? Ou vai me dizer que você é um Mickey Mouse super fã? Ele é? Não, eu sou. Ele é? Eu sou. Sou fã. É por causa do Mickey Mouse. Com certeza. Ah, Elaine! Então eu não estava errada? Tem um Mickey Mouse escondidinho dentro desse rapazinho? Que engraçado! Muito bom. O pessoal lá toda vez, né, mesmo na época da Morana, falava, vou sair de férias, já sei. Pra onde você vai? Era Você jura? Era como ela sabe disso. Era direto, todo mundo já sabia. Vamos colocar uma orelhinha do Mickey Mouse nele. Não, eu sou fanático aí falando, né? Tive uma atividade também voltada a entretenimento. A gente gostava de ver as pessoas felizes, se divertindo lá. Depois eu falei para ele, a Disney é fantástico porque eu não estou estressado para organizar um evento e todo mundo está feliz, né? Isso aí. Então, sempre adorei, sempre gostei. E é um modelo de negócio invejável, né? Sem dúvida. A gente aprende os dois lados, né? Não só o bem-estar pessoal, mas também como uma escola de negócio mesmo, né? A Disney, né? Então, a gente mesmo morando em Miami vinha com frequência, a gente tinha uns anual pass aqui, até falava, qualquer coisa a gente vinha para cá. Aí quando surgiu a oportunidade de um trabalho voltado à franquia, que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, foi aí alimentação ou serviço? Não, era um outro segmento, serviço. E aí a gente veio para cá para ajudar, né, o pessoal. E na época eu até falei para ele, nossa, estamos 5, 6 anos aqui, né, pagando aluguel, você faz a conta, fica um número considerável. Poxa, se fica. Aí eu falei para ela, poxa, está na hora da gente comprar, já que a gente vai ficar mais tempo, né? A gente tiver uma oportunidade, conseguimos realizar aqui, efetivar a compra de um imóvel. E já pensando que eu estava, na pandemia, eu fiquei indo e vindo toda semana em hotel, né? Ficando em hotel. Indo para Disney no final do dia. No final eu ficava, obviamente, trabalhando, mas no fim de semana às vezes emendava, eles vinham, né? Também para a gente ir nos parques. Mas aí eu falei, vamos mudar para lá. Surgiu essa oportunidade, bom, juntou útil com o agradável, né? Falei, vamos lá para Orlando. A família dividida, meu filho mais velho, realmente uma turma de amigos, continuou indo e vindo por um bom tempo para Miami, daqui de Orlando. Minha esposa também tinha uma turma de amigas, ela até fala, depois ela vai comentar, que ela realmente sentiu um pouco a falta das amigas de feito, mas com o tempo depois foi formando um outro núcleo aqui. Mas eu e meu filho menor, a gente já adorava, então a gente... nos encontramos, né? No lugar que a gente E o custo de vida, ô cachorrada! Ei! É sempre assim, gente. Eles fazem parte do cenário. Tá certo. O custo de vida em Orlando é consideravelmente muito melhor do que o custo de vida em Miami. E o número de brasileiros imigrantes em Orlando, eu acho que já superou Miami, ou eu estou errada? Também tem sim, Giovana. Primeiro, o custo de vida, a gente saiu no momento certo. Porque depois da pandemia, os Estados Unidos entenderam que poderia trabalhar home office, né? Então a especulação em Miami arrebentou. São vários corretores que falaram que acabava o estoque de imóveis lá, né? A especulação ficou grande. E Orlando nem tanto. Né? Então a gente saiu no momento certo também, né? Para estar residindo aqui. E realmente, nesse movimento, a gente percebeu
tem muitos brasileiros em Miami, mas começou a ter um crescimento em Orlando assombroso, assim. Acho que é coisa de 10 anos, acho que tipo, umas 10 vezes já me falaram aqui o número de brasileiros. A gente conversou, a gente teve no churrasquinho junto esse final de semana e a gente estava falando que quando eu cheguei no bairro que a gente mora, para ir num supermercado, a gente tinha que andar 45 minutos, que não tinha um Walmart em Lake Nona. Tinha Publix, sim, mas não tinha uma TJ Maxx, as lojas básicas, não tinha nada aqui, nada. Era vaca para todo lado, literalmente. E vocês chegaram num bom momento. Chegamos nesse momento e pro meu negócio também ajudou. E o Manolo, a gente efetivou o acordo em 2022, ele já tinha 2, 3 operações, percebia a demanda que tinha, né? Ele estava detectando. Nesse ponto, o Marcelo foi insistente, pro lado bom para nós dois, né? Também a gente tem muito orgulho de estar ajudando o Manolo. Chegamos à 7ª unidade, abrimos em Tampa, né? 2 semanas atrás. Então, foi onde realmente a gente, na minha empresa, que é a Promart, né? Que a gente usa o logo da franquia USA, inclusive o logo é o Brasil que dá certo na América, né? A gente o Brasil conseguiu, que dá certo na América, é sobre isso. A gente começou a colecionar realmente vários cases de brasileiros que já estavam há um tempo, queriam expandir o seu negócio, né? E precisavam de alguém para ajudar a formatação e toda a documentação americana, que é o compliance que eu mencionei, que é diferente do Brasil, porque aqui a gente é obrigado a fazer auditoria anual. Então eu tenho que... E qual, então, a maior dificuldade... Tem uma cachorra se coçando atrás de mim, tá pegando esse barulho. Chama o S'mores aí. Thelminha, pega S'mores. Vem. E isso, pro food service eu sei, decoro e salteado, óbvio que a metodologia do Brasil para a América é totalmente diferente. Aqui a gente precisa de várias regras, normas, FDA, USDA, um monte de siglas que precisam ter para se trabalhar. Isso acontece em todos os ramos, Eduardo? Sim. Sim, no caso aqui nos Estados Unidos, a gente até por viver aqui, a gente costuma perceber que são renovações anuais, né? Certo. Seguro saúde é renovação anual, um seguro de um carro é renovação anual, e na franquia não é diferente, né? Então, no Brasil, a gente faz a circular de oferta de franquia, que serve por anos, né? Você tem algumas atualizações, 3, 4 anos depois, mas você pode estar vendendo a franquia. Estados Unidos não, você monta o FDD, que é o Franchise Disclosure, né, Document, um documento que tem cerca de 200 páginas, né? E que ele tem que ser, a empresa franqueadora tem que ser auditada todo ano. Então, esse documento, todo ano ele agrega um relatório de auditoria, né? Dizendo que a empresa está com as contas em dia, o fundo de propaganda está tudo ok e tal, os relatórios também, e você renova para o outro ano. Aí a gente chama novamente o advogado, que faz uma revisão e valida para o próximo ano e assim de maneira subsequente. E todo esse processo... A Promart, eu vou perguntar de novo, tá, Promart, né? A Promart. E todo esse processo, a Promart pode auxilia no caso? Sim, é o que a gente faz para todos os clientes. Nós temos aí 3 advogados nos Estados Unidos, né, especializados na área de franquia. Temos um em Portugal e outro no Brasil também, né? Mas eu tenho clientes que estão no Brasil e o próprio Manolo está querendo ir para Portugal também, que ele está negociando lá. Mas... Quer voltar às raízes, né? Exatamente. O pai dele é português. Exato. E a essência dos meus clientes é a documentação americana mesmo. O documento tem 3 etapas. A primeira etapa, que são os 23 itens obrigatórios pela lei americana. Se pegar o FDD nosso do McDonald's, Subway, Dunkin' Donuts, é basicamente a mesma estrutura dos 23 itens. O meio do documento é o contrato de franquia, direitos e deveres com as partes. E a parte final são disclaimers de 14 estados americanos, porque os Estados Unidos é formado de constituições independentes, né, estaduais. Então tem alguns estados que a gente tem um step a mais no registro, né, para poder validar no estado dele, porque tem uma lei que obriga alguns detalhes adicionais lá. Né, e você tem atuado basicamente na Flórida? Na Flórida, mas eu tenho essas situações já em outros estados, né, porque Boston, por exemplo, a gente abriu, em Massachusetts ainda, né, com o nosso FDD, mas para Nova York a gente tem que fazer um step a mais. Já Nova York, Havaí, Alasca, tem alguns estados que tem esse step a mais, né, para você poder entrar com a franquia lá no estado também. E a gente ajuda todas as empresas nesse sentido. Então, a grande vantagem para quem vem para os Estados Unidos, né, e quer empreender, é justamente poder ver numa franquia já uma fórmula testada para
mitigar o risco dele de dar errado no negócio, né? Garantir a renda em dólar e, ao mesmo tempo, também validar, na grande maioria, o processo de visto. Respalda visto, né? Respalda visto. É muito comum vistos de pessoas que têm cidadanias italiana, portuguesa e por aí até sul-americanas, que precisam apresentar um negócio para justificar o processo dele. Então, se for falar com o advogado de imigração, muito provavelmente eles vão falar, compra uma franquia, porque ele vai conseguir embasar o processo dele como um negócio que a imigração vai olhar como um negócio já testado e que funciona. E isso, vocês já conhecem a minha história, o Edu talvez não, assista meus vídeos, por favor. Tá. Nós tivemos o E2 negado 3 vezes quando a gente veio para cá, porque a gente veio com um investimento, mas que a gente resolveu fazer debaixo do braço, da mente nossa, de que poderia dar certo. Deu errado uma vez, deu errado a segunda vez, por 3 vezes a gente teve o E2 negado. Por falta de franquia. Logo, quem tem a possibilidade de vir para cá com o respaldo de uma franquia, pode vir de olho fechado, eu garanto, porque passei isso na pele. A gente fez vários casos aí, né? Porque pro agente de imigração ele vai fazer análise e vai olhar um negócio que tem um histórico ali, né? De resultado, de documentação, principalmente o FDD, ele é muito rigoroso, né? O documento de franquia dá uma base muito grande pro agente de imigração validar o processo do investidor, né? Então esse é um caso. O outro caso o outro caso de visto também que é comum, que você até comentou no início do L1 e B1, eu ouvi de alguns advogados que está surgindo, ou seja, o empresário do Brasil também, que ele vem para cá, não precisa necessariamente replicar o negócio dele, ele pode montar um business aqui que seria uma franquia e faria todo esse processo. Mas é o que eu estava comentando do L1 e B1, né? Que é outro visto também que expatria alguém de um grupo econômico aqui para montar um negócio, né? Esse é o lado do investidor. E tem o lado do dono do conceito, que é o dono da marca. Eu estou com 2 marcas, que é a Milk Moo, que é uma rede consagrada no Brasil de milkshake, a gente ajudou a implantar a primeira unidade em Broward, em Miami. Eles estão abrindo exatamente nessa semana no Sawgrass, lá em Coisa. E vão partir, acho que, para uma jornada aí também de franquia. Isso, então, um deles é a Milk Moo e o outro cliente seria o pessoal da Valzira, que é uma rede também de bolos famosa lá no Brasil. Está vindo com o nome de Cake Joy, que vai abrir uma unidade lá na região de Miami, né? Então, ou seja, aí é o franqueador do Brasil que está vindo com o conceito e a gente está ajudando ele a implantar o conceito aqui. Então, a Promart faz esse trabalho de internacionalizar a marca dentro do conceito de humildade, né? Eu falo, tudo bem, você quer ir para a aventura e tal, mas não aconselho, porque vai ser difícil. E a gente achou shoppings aí que estão adequados, né? E eles entenderam, olha, é a batalha do dia a dia, você vai ter que conquistar cliente por cliente, vai ter que ser simpático com a cidade, falar com a prefeitura, falar com a escola, você tem que se envolver na comunidade. Grupos é one-to-one. Nos Estados Unidos não adianta você falar, vou sentar na janela, numa aventura, né? E o mercado vai vir. Não vai vir porque o americano já está acostumado com algumas marcas. Exatamente. Você chegar com uma marca nova aqui é um objeto totalmente estranho para ele, né? Então precisa ter esse cuidado, que é o que a gente tem. Até por esses cases que a gente já falou de negócios que naufragaram aqui, né? Então, que ficaram para trás, graças a Deus. Eu acho que agora realmente o mercado mudou. A quantidade de brasileiros também é uma coisa expressiva e por isso a gente comenta. O brasileiro quer o que tem no Brasil, é uma coisa louca. A gente, quando morava no Brasil, vinha para cá porque queriam as coisas que tinham aqui. Cada coisa ridícula. Eu no Brasil eu não comia chocolate que não fosse da Lindt. Vinha para cá, enchia a mala de chocolate da Lindt. Hoje, sabe o que eu quero? Sonhos de valsa que tem no Brasil. Então a gente tem um pouco dessa cultura e com a quantidade de brasileiros chegando cada dia mais, respaldados em visto, como você pode auxiliá-los. Sim. E com toda a nossa etnia crescendo, especialmente em Orlando, eu vou falar daqui, o Eduardo tem tudo que você precisa para te respaldar, para conseguir chegar nesse país de maneira correta, para não naufragar quanto tantos outros naufragaram por aí, né? Não, exatamente, né? Até você me permitiu, né, falar, a gente tem na área contábil a Spanner de Nova York, né, que está com 5 unidades, acertamos a primeira área franquia. Contábil, interessante. Construção, temos a Paulista, que já faz Starbucks, 7-Eleven,
TD Bank e tal, então também está precisando de gente para ser parceiro na construção, que é um mercado forte aqui nos Estados Unidos. É um mercado fortíssimo. A gente tem a Aliciarge na parte de dança, a gente tem Esse da dança, você me falou alguma coisinha? A Aliciarge é uma professora de dança consagrada aí no Brasil, lá do Rio de Janeiro, e que já está há alguns anos aqui em Coral Gables, e ela prepara bailarinos para várias companhias, né, do mundo inteiro, né? Então ela tem toda uma metodologia que faz com que as academias comprem o sistema dela, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né? Então é um outro caso. Então, na área de serviço a gente tem roofing também, o pessoal de Boston lá. Nós temos... na área de construção, já ele vai ter a Spirit Chemistry, que ele vai nos ajudar a franquear e crescer e multiplicar. Esse é o objetivo. Sim. E na área de alimentação, nós temos o Manolo, né, consagrado, o Quinoa Açaí, que é uma marca aqui. Nós vamos agora abrir também a Quinoa, aqui, uma unidade daqui a 1, 2 meses. A Love Snacks, que é os salgadinhos lá, né, da Paula. Temos a Brave Burger, que está em Clermont. A Love Snacks da Paula, você está com ela? Estou com ela, a gente está negociando, ela abriu, ela já tem as 2 unidades, aí a gente abriu ela abriu uma no Lake Buena Vista, Factory Store, vai abrir outra em Clermont também. Estamos ajudando ela também na franquia. É outro case de sucesso, que chegou lá de baixo, eu a atendia, eu cuidava dessa conta, e uma fofa, e também entendendo o mercado de como devia se começar por aqui. Que bom saber que ela está bem. Muito bom. Não, a gente... são aquilo que eu falei, são clientes que têm a forma testada de anos aí, que obviamente consegue facilitar, né, o processo de empreendedorismo. Né? Certo. Então você pode ajudar tanto o empresário do Brasil que quer vir para cá e franquear através dos seus clientes já. Sim. Você também pode ajudar as marcas... as pessoas que já estão aqui e que estão num desejo de empreender em algum tipo de segmento, você também pode dar esse auxílio. Sem dúvida. Porque eu tenho vários amigos que já têm green card, mas estão aqui, tipo... eu tenho green card, mas estou sem trabalho, porque eu não sei para que lado ir. E isso é uma coisa muito séria aqui, né? Porque a gente chega e... muita gente também, por falta de idioma talvez, não sabe aonde se colocar. Então você pode dar toda essa assessoria, até para a galera que está aqui, que está buscando alguma coisa para fazer de interessante. A gente, né? tem franqueadores super competentes que realmente ficaram anos, né? Esqueci de outro também, que é o pessoal da pizza, lá de U Pizza, lá de Miami também, e aí eles têm toda uma experiência de negócio. Cada um deles tem uma característica diferente, né? No caso do YouPizza, por exemplo, nós temos um Walmart, conseguimos um espaço para começar a colocar no Walmart. Então, cada marca tem um plus aí que pode facilitar a vida do empreendedor, né? Para montar o seu negócio aqui e já pegar uma carona na receita de sucesso. E vocês, empreendedores, por favor, olhem para um restaurante brasileiro em Lake Nona. Eu estou pedindo tanto isso, procurem, por favor, o Edu. Mas deve vir, viu, Giovana? Porque a gente recebeu uma carta do João Lucas, que é o cônsul, né? Pedindo, porque a Tabstock pediu. E o Marcelo, no primeiro momento, não queria, ele só queria as 2. Mas agora ele liberou, questão de 2, 3 meses, então em breve a gente vai montar. Inclusive vai ser o Totó, o Marcelo. O Marcelo Dinho Dermir, que já falou, esse é meu. Ele falou tal. Eu brigo com esses dois há anos sobre isso. Que bom que vai vir. Vai vir. O Manolo vai estar vindo aí em breve para cá também. Muito bom, muito bom. Sim. Edu, mais alguma coisa interessante, pertinente que você queira deixar não só sobre a tua jornada, mas sobre o teu trabalho, para a galera do Brasil que está assistindo? Não, o importante o pessoal entender que realmente os Estados Unidos é um país onde a gente tem praticamente oferta de tudo, né? O mercado é extremamente competitivo. Por um lado, é fácil empreender nos Estados Unidos, né? A gente não tem essa questão de sistemas tributários, né, que tem no Brasil. A gente tem franqueados, principalmente americanos, com centenas de unidades, né? A gente já foi nos eventos de Las Vegas, enquanto franqueados com 300 Wendy's, 400 Panera Bread, né? São pessoas que fazem carreira realmente na marca, né? Os Estados Unidos têm essa condição, o céu é o limite, né? A pessoa pode empreender e inclusive virar um fundo até de investimento, que é o que acontece com o pessoal. Então, a gente entende que a melhor forma de ele, às vezes, achar esse caminho é pela franquia, inclusive, que ele pode virar um grande grupo econômico também,
pegando um conceito que ele se identifica, claro, né? E empreender nesse segmento que ele se identifica e prosperar aqui, porque realmente aqui mercado tem vários locais aqui, né? Isso cola muito com a entrevista da semana passada, que você acho que não viu também, mas eu quero que você assista, com o meu sobrinho Siddhartha do Brasil, que tem uma escola de inglês gigante no Brasil e que tem o desejo, ele já franquia no Brasil, mas eu tenho o desejo que ele venha para cá e franquie escolas de inglês aqui, que é um ótimo negócio também. Com certeza, né? Com certeza. Ainda mais com a comunidade brasileira crescendo, o pessoal fala, mas a comunidade brasileira fica mais tranquilo falando português, né? Sem dúvida. Mas a grande maioria precisa do inglês, né? Então, tá aqui na América, né? Então tem um mercado grande, é nichado também. Com certeza vai ter muito aluno. Eu vou te apresentar para ele aluno, também. Sim, com certeza, certeza. Que bom, obrigada por tudo, meu amigo. Obrigado também, Giovana, pela sucesso. oportunidade. Que bom que você está trazendo gente bacana, especialmente para os nossos bairros aqui. Eu estou em São Cláudio, mas estou do ladinho de Lake Nona. Sim. E que delícia saber que bastante gente entendeu que o caminho é o que o Murita falou por pelo menos 3 ou 4 vezes. A humildade. É só com a humildade que a gente consegue crescer nesse país. Chegar de salto alto, você vai ter que andar muito com esse salto alto na areia até conseguir ter o equilíbrio que é necessário para conseguir trilhar o caminho da América. E contem com ele, todos os YouTube, o que temos? A gente tem o Promart, promart.s underline, né? Então, digitando vai achar no Instagram, LinkedIn, tudo. YouTube e tudo. A gente vai deixar tudo aí anotadinho para vocês. Galera, vem para cá. Orlando é o melhor lugar do Brasil para se viver, costumo dizer. Um beijo. Obrigada, Edu. Obrigado também, Giovana.